Olá, amigos e colegas do canal. Então, hoje mais um vídeo do canal Ortopedia em Foco. Vamos conversar sobre uma lesão que acompanha muita gente que faz a academia e também pode afetar qualquer pessoa que faça algum esforço com o antebraço, que é a ruptura do bíceps distal, ou seja, a ruptura do tendão do bíceps na altura do cotovelo. Eu sou o Dr. Matheus Francisco Dallanora, ortopedista e traumatologista. Esse daqui é o Ortopedia em Foco. Então não esquece de comentar, seguir o canal e bora pro vídeo. Então, pessoal, para falar do bíceps, devemos lembrar um pouquinho da anatomia dele. É um tendão que tem duas porções musculares. Duas inserções que se iniciam, uma no coracoide, mais precisamente dentro do tendão conjunto, e outra no tubérculo da glenoide, dentro da articulação do ombro, e eles se unem e vão se inserir na região proximal do rádio, ou seja, vão se inserir ali na área do cotovelo, na altura do osso chamado rádio. Ele é um músculo que ele tem a questão da parte de força na área de flexão e supinação do antebraço, ou seja, flexão e supinação, tá? E olha só que interessante, quando ele acaba rompendo nessa região, nós acabamos perdendo cerca de 30% da força de flexão e 40% da força de supinação. É muita coisa. Essa ruptura contempla geralmente a faixa etária dos 40, 60 anos, mais do sexo masculino, mas também pode acontecer em jovens ou idosos, sendo mais comum até no jovem. Aquele paciente que fuma muito ou que tem aquele tendão inflamado já de tempo, doendo, as inflamações crônicas ou o uso de anabolizante são os mais propícios a terem esse tipo de lesão. E como é que ela ocorre? Geralmente a pessoa vai fazer uma carga de sustentação e acaba esticando o braço na base da força contra a flexão. A gente diz que isso se chama uma carga excêntrica com o braço em força de extensão. Aquela situação, mais fácil dizer que ele tentou segurar algo ativando o bíceps com muita força e ele não conseguiu sustentar. E como é que o paciente chega? Geralmente ele vem ao consultório, muita dor na região do cotovelo, vem com um pequeno inchaço na altura do braço, como se fosse uma pequena bolinha. E no exame físico a gente nota até um sinal que parece que está faltando o tendão, como se alguma coisa estivesse faltando ali. E às vezes uma bolinha parecida com um marinheiro Popeye. Nesse caso é o Popeye reverso, porque o Popeye fica mais alto, porque os dois tendões puxam para cima, enquanto a parte de baixo acaba inexistindo. E como é que nós vamos chegar ao diagnóstico? Basicamente clínico. O médico vai olhar, vai ver a lesão, tudo que indica que ele fez esse tipo de lesão, vai ter um histórico. O uso anabolizante geralmente ele está frequente a isso, e de repente o médico vai lançar mão de alguns exames, como uma radiografia, um exame de imagem, uma ressonância, um ultrassom. Isso daí vai servir de apoio diagnóstico também para decisões sobre operar ou não operar. Chegou o paciente, o médico vai optar por dois tratamentos, cirúrgico ou não cirúrgico. O não cirúrgico vai depender de muitos fatores, como idade, comorbidades, qual o problema de saúde é, o desejo do paciente, sabendo que ele terá essa perda de força. Ele tem que saber que se o tratamento for levado conservadoramente, irá perder 40% da força de supinação. É bastante coisa. Como é que é guiado o tratamento? Geralmente na fase inicial, bastante gelo, alguns anti-inflamatórios e o tratamento fisioterápico para conseguir recuperar e pelo menos tentar perder o mínimo de força possível, utilizando alguns outros músculos para fazer suprir a falta que ele fará. O tratamento cirúrgico nada mais é do que tentar trazer esse tendão de volta para a área onde ele deveria estar, na inserção distal dele.
certo? Isso pode ser feito via uma incisão ou uma incisão dupla, isso são técnicas, decisão geralmente cabe ao cirurgião, umas com vantagens de algumas coisas e outras desvantagens. Porém, o tratamento cirúrgico sempre trará o benefício de um grande aumento de força, que na verdade você estará trazendo o tendão de volta à sua inserção. E quanto tempo mais ou menos a gente tem para fazer isso? O ideal é fazer nos primeiros dias. Às vezes não é uma coisa fácil de diagnosticar. Geralmente o paciente já vem com 2 ou 3 semanas de lesão. E é muito comum, mas ainda é tranquilo para conserto. Geralmente o tendão, claro, vai estar mais encurtado, isso há uma dificuldade maior, mas também não deixa de ser impossível de ser consertado. O conserto basicamente vai ser por via única ou dupla. Eu gosto muito da dupla incisão. O problema é que pode fazer lesão do nervo interósseo posterior. Optado por tratamento cirúrgico, isso daí geralmente nós reinserimos o tendão de volta à inserção distal, onde pode ser por uso de âncoras, onde são parafusos que tem um fiozinho onde a gente amarra ele de volta ou reinsere dentro do osso, e ali vai o tratamento. Geralmente, se o tendão não está muito encurtado, às vezes pode ser usado só uma tipóia para repouso por algumas semanas até iniciar o movimento, ou às vezes o paciente sai com um tipo de gesso, onde você mantém o braço numa flexão por até umas 3 semanas e daí inicia movimentos com base na fisioterapia. Quanto tempo o paciente vai estar reabilitado? Geralmente o tendão vai cicatrizar em média em mais ou menos 1 mês e meio a 3 meses. 3 meses é o tempo que ele vai cicatrizar legal no tendão, e 6 meses geralmente é o tratamento final. Isso vai depender muito de paciente para paciente, evolução para evolução. E depois que termina o tratamento, o objetivo é trazer de volta as atividades, como se nada tivesse acontecido. Então, se a gente consegue um resultado favorável e que o paciente consiga reabilitar no tempo certo, evolua da maneira certa, nós geralmente trazemos de volta o paciente à atividade normal que ele tinha. Não é uma lesão incapacitante, mas se tratada da devida forma e da melhor maneira, é uma cirurgia que tem um grande sucesso. Então, galera, muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo curto, mas que traz umas informações bem legais, principalmente o pessoal da academia. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.